Ensinamentos de um Iniciado. Capítulo 2. O Sinal do Mestre. Na época atual, há muitos que, julgando pelos sinais dos tempos, acreditam que Cristo está na iminência de retornar e esperam sua chegada com alegre expectativa. Embora, na opinião do autor, as coisas que devem antes acontecer ainda não ocorreram, em muitas particularidades importantes, não devemos esquecer sua advertência. Assim como era no tempo de Noé, assim será no dia do Filho do Homem. Então eles comiam, bebiam, divertiam-se, casavam e eram dados em casamento, até serem tragados pelo dilúvio. Apenas um pequeno número se salvou. Portanto, quando oramos pela sua vinda, também devemos estar atentos e vigiar. Caso contrário, as preces podem ser atendidas antes de estarmos preparados. O Mestre afirmou: o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Mas ainda existe outro perigo, um enorme perigo por ele apontado. Haverá falsos cristos. Eles enganariam até mesmo os próprios escolhidos, se isso fosse possível. Assim fiquemos prevenidos quando exclamarem: Cristo está aqui na cidade ou encontra-se lá no deserto. Não devemos ir, pois certamente seremos ludibriados. Mas, por outro lado, se não procurarmos, como o reconheceremos? Não poderíamos correr o risco de rejeitar Cristo recusando-nos a ouvir quem julga tê-lo visto? Quando examinamos as exortações da Bíblia a esse respeito, ficamos confusos. A questão não fica elucidada e a pergunta permanece: como conheceremos Cristo quando ele voltar? Já publicamos um panfleto sobre o assunto. Entretanto, acreditamos que será muito bem-vindo para todos um esclarecimento adicional. Cristo disse que alguns dos falsos cristos operariam sinais e maravilhas. Quando instado pelos escribas e fariseus a provar sua divindade por meio de prodígios, ele sempre se recusou, porque ele sabia que esses fenômenos apenas excitariam as sensações de maravilhamento e aguçariam a ânsia por muito mais. Quem presencia essas manifestações é, às vezes, sincero em seus esforços para também convencer e entusiasmar a outros. E, em geral, logra êxito, pois quem ouve seus calorosos comentários responde prontamente: você afirma ter visto alguém fazer maravilhas e, por essa razão, agora acredita. Muito bem, nós também queremos ver e acreditar. Mas mesmo supondo que o mestre acedesse a provar sua identidade, quem na multidão estaria qualificado para julgar a validade da prova? Ninguém. Quem reconhece o sinal do mestre ao vê-lo? O sinal do mestre não é um fenômeno que possa ser repudiado ou explicado pelos sofistas. Nem é algo que o mestre possa mostrar ou esconder a seu bel prazer. É obrigado a carregá-lo sempre, assim como nós carregamos nossos membros. Seria absolutamente impossível esconder o sinal do mestre aos qualificados para vê-lo, reconhecê-lo e julgá-lo, como seria impossível para nós esconder nossos membros para alguém que tenha visão física. Por outro lado, como o sinal do mestre é espiritual, deve ser percebido espiritualmente. Portanto, é impossível mostrar o sinal do mestre aos que não possuem visão espiritual, como é impossível mostrar uma forma material a alguém fisicamente cego. Assim lemos: uma geração corrompida e adúltera procura o sinal, mas o sinal não lhe será dado. Mais adiante, no mesmo capítulo, Mateus 16, vemos Cristo perguntando a seus discípulos: que dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? A resposta revela que, embora os judeus vissem nele um ente superior, fosse Moisés, Elias ou um dos profetas, eram incapazes de reconhecer sua verdadeira identidade. Eles não podiam perceber o sinal do mestre. Do contrário, não teriam necessidade de outro testemunho. Então Cristo voltou-se para seus discípulos e perguntou-lhes: e vós, que dizeis que eu sou? E de Pedro veio a resposta cheia de convicção, rápida e incisiva: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele havia visto o sinal do mestre e sabia do que falava, independentemente de prodígios ou circunstâncias exteriores, como o próprio Cristo enfatizou ao dizer:
Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Em outras palavras, a percepção dessa grande verdade era consequência de uma qualificação interior, espiritual. Podemos compreender a natureza dessa qualificação pelas palavras de Cristo que se seguiram. Pois também te digo que és Pedro, Petrus, rochedo, e sobre essa rocha, Petra, edificarei a minha igreja. Cristo disse ao referir-se à multidão de judeus materialistas: uma geração corrompida e adúltera tenta encontrar o sinal, mas o sinal não lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Também entre os cristãos materialistas de nosso tempo, há muita especulação nessa direção. Alguns afirmaram que realmente uma baleia havia engolido o profeta e mais tarde o depositou na praia. As igrejas dividem-se em relação a esse tema, assim como em relação a muitos outros. Mas ao consultarmos registros ocultos, encontramos uma interpretação que satisfaz o coração sem violentar a inteligência. Essa grande alegoria, como muitos outros mitos, está retratada nas cenas do firmamento, pois ela foi representada no céu antes de ser encenada na terra. Podemos recapitular no céu estrelado Jonas, a pomba, e Cetus, a baleia, mas não vamos nos ocupar tanto com a parte celestial e sim com seu reflexo no plano terrestre. Jonas significa pomba, o bem conhecido símbolo do Espírito Santo, durante os 3 dias que abrangem as revoluções de Saturno solar e lunar do período terrestre. E as noites entre eles, o Espírito Santo e todas as hierarquias criadoras trabalharam no grande abismo, aperfeiçoando a natureza interna da Terra e da humanidade. Removendo o peso morto da Lua, então a Terra emergiu de seu estágio aquático de desenvolvimento na metade da época Atlante, e assim Jonas, a pomba espiritual, protagonizou a salvação da maior parte da humanidade. Nem a Terra nem os seus habitantes eram capazes de manter seu equilíbrio no espaço sideral. Portanto, o Cristo cósmico principiou seu trabalho com e em nós. Finalmente desceu como uma pomba durante o batismo, não em forma de uma pomba, mas como uma pomba, sobre o homem Jesus. Assim como Jonas, a pomba do Espírito Santo, permaneceu 3 dias e 3 noites no grande peixe, a terra submersa na água. Assim também, no fim de nossa peregrinação durante a involução, possa outra pomba, o Cristo, entrar no coração da terra para o advento dos 3 revolucionários dias e noites e patrocinar o impulso necessário para a nossa jornada evolutiva. Ele deve ajudar-nos a eterizar a terra, na preparação para o período de Júpiter. Dessa forma, Jesus tornou-se, no ritual do batismo, um filho da pomba e foi reconhecido por outro semelhante, Simão Bar Jonas, Simão, o filho da pomba. Com esse reconhecimento pelo sinal de uma pomba, o mestre proclama Simão uma rocha, a pedra fundamental que lhe confere as chaves do céu. Estas não são palavras vãs, nem promessas a esmo. São fases envolvendo o desenvolvimento da alma pelas quais cada um deve ser submetido, se ainda não passou por elas. O que é então o sinal de Jonas, que Cristo ostentou em si mesmo, visível para todos que pudessem ver, a não ser a casa do céu, com a qual São Paulo ansiava ser envolvido, a gloriosa casa de tesouros, dentro da qual todos os atos nobres de muitas vidas brilham e resplandecem como pérolas preciosas? Todos nós temos uma pequena casa do céu. Jesus, santo e puro, acima de tudo, provavelmente configurava uma visão esplêndida. Imagine quão indescritivelmente resplandecente deve ter sido o veículo no qual Cristo desceu. Agora podemos ter uma ideia da cegueira dos que pediam um sinal. Mesmo entre seus próprios discípulos, ele deparou-se com a mesma catarata espiritual. Mostra-nos o Pai, disse Filipe, esquecido do conhecimento místico da Trindade na unidade, que deveria ter sido óbvio para ele.
Simão, contudo, percebeu rapidamente porque ele, por uma alquimia espiritual, tinha preparado essa pedra espiritual ou pedra do filósofo, que lhe deu o direito de receber as chaves do reino. É a iniciação que transforma em poderes dinâmicos os poderes latentes do candidato, que atingiu o requerido grau de evolução através do serviço. Chegamos à conclusão que essas pedras que edificam o templo feito sem ruído de martelo perfazem um processo preparatório para ascender na evolução. Antes era Petrus, o diamante bruto, por assim dizer, encontrado na natureza. Recordemos a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E todos beberam da mesma bebida espiritual, pois beberam da rocha espiritual, Petrus, que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Quando lida com o coração, tais passagens são reveladoras. Gradativamente ficamos impregnados com a água da vida jorrando da grande rocha. Também ficamos polidos como as litoizontes, pedra vivente, destinadas a se juntarem àquela grande pedra que o construtor rejeitou. Quando estivermos completamente lapidados, receberemos finalmente no reino o diadema, a mais preciosa de todas as joias, o Psiphon Loucan, a pedra branca, com o seu novo nome. Há 3 fases na evolução da pedra da sabedoria: Petrus, a dura pedra bruta; Liton, a pedra polida pelo serviço e pronta para receber novas inscrições; Psiphon Loucan, a suave pedra branca que atrai para si todos os que são fracos e oprimidos. Há muita coisa escondida na natureza e na composição da pedra em cada uma das fases, mas não podem ser descritas, devem ser interpretadas nas entrelinhas. Se almejamos construir o templo vivo com Cristo no coração do novo reino, devemos capacitar-nos para reconhecer o Mestre e o sinal do Mestre.